Olá, meu nome é Ronaldinho e queria falar sobre Covid-19. Depois de estudar o coronavírus por mais de 2 anos, conhecemos o metabolismo e as características do SARS-CoV do tipo 2. Conhecer em detalhes o coronavírus vai ajudar você a saber como ele funciona e, consequentemente, a entender os processos de tratamento, vacina e cura. Mas, primeiro, solta a vinheta. O coronavírus é um vírus já bem conhecido da humanidade. As primeiras cepas são conhecidas há pelo menos um século, mas nenhuma delas tinha um poder tão grande quanto a que atualmente vem acometendo a humanidade, causando a Covid-19. No decorrer dos anos, esses vírus sofreram modificações mutacionais que levaram a características especiais e fizeram com que esses vírus adquirissem uma afinidade às células humanas, provocando devastadora infecção conhecida como Covid-19, que já matou milhares de pessoas em todo o mundo. Mas, diante de tantas mortes, diante de tantas percas, vem-se uma reflexão. Como pode um ser tão simples, invisível ao olho humano, poder causar tamanha devastação na saúde? Por isso, vamos começar a entender um pouquinho mais o coronavírus. Na verdade, assim como todos os seres vivos, os coronavírus têm uma base genética que comanda as suas funções. É um RNA de fita simples. É formado a partir da união de bases nitrogenadas. Para você lembrar das bases nitrogenadas que formam o RNA, nós temos 4: adenina, uracila, guanina e citosina. Essas 4 bases nitrogenadas ligam-se em ligações de pontes de hidrogênios com suas respectivas afinidades. Por exemplo, uracila se liga à adenina e guanina se liga à citosina para formar uma estrutura complexa que comanda todas as funções do coronavírus. O RNA viral é o responsável, a partir do seu RNA mensageiro, pela síntese de proteínas. E dentre as proteínas principais que compõem o coronavírus, nós temos a proteína S, ou proteína spike, que é característica do coronavírus. Outras proteínas compõem a formação do coronavírus. Uma vez que o RNA sintetiza as proteínas e outras estruturas bioquímicas que formarão o vírus, esse vírus entra numa formação para já ganhar as características morfogênicas que ele vai ter quando adulto. E essas características morfogênicas, um material genético circundado por uma cápsula proteica que nós chamamos de capsídeo. E esse capsídeo pode levar um pedaço da membrana na célula da qual ele infectou para formar uma terceira estrutura, que é uma membrana subcapsídeo, formando assim o tão temido coronavírus. Esse coronavírus, assim como qualquer outro vírus, ele não apresenta função orgânica nenhuma se fora da célula hospedeira, pois todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, mas uma vez que esse vírus chega em contato com uma célula humana que seja específica para os seus receptores, no caso do coronavírus, se essa célula humana tiver receptores que são específicos para a proteína S, ocorre um fenômeno de ligação da superfície do vírus com a membrana plasmática da célula, num processo chamado de adsorção.
Na adsorção, o vírus se liga à membrana celular da célula que ele vai infectar. E nessa ligação, ele já vai reforçando as suas ligações no intuito de criar uma ponte de ligação, o centro do vírus ao citoplasma da célula. E esse processo de ligação ocorre através de etapas na qual a estrutura de adsorção vai se penetrando até criar um canal que introduz o RNA viral no interior da célula que ele vai infectar, num processo chamado de penetração. Logo após a penetração, quando o RNA viral já está no interior do citoplasma da célula, ele inicia outro processo de desnudamento. Nesse processo de desnudamento, o vírus começa a emparear suas bases nitrogenadas, novas bases nitrogenadas da célula hospedeira e, a partir do aparato bioquímico da célula que ele parasitou, que ele infectou, produzir uma nova fita de DNA e cada vez mais novas fitas irão compor o novo vírus que vão se formar. Essas fitas de RNA viral, uma vez formada, iniciam o mesmo processo de morfogênese explicado anteriormente, ou seja, produzem RNAs que esse processo de formação de RNA novo é chamado de fase de biossíntese viral, que irão conduzir a síntese de proteínas específicas desse vírus. Uma vez produzido todo o RNA e todas as proteínas que o vírus precisa para formar seu capsídeo e suas estruturas capsulares, bem como outras estruturas que sejam presentes no vírus, e principalmente a proteína S, que é a grande identidade do coronavírus, ele entra na penúltima fase, que é a fase de morfogênese, na qual ele junta todo o RNA replicado, juntamente com toda a estrutura proteica sintetizada na célula hospedeira, e forma um novo vírus. Esses novos vírus formados, eles são tão intensos que eles acabam comprometendo todo o aparato bioquímico da célula, fazendo com que essa morre. E nesse processo de rompimento ocorre a liberação de grande carga viral que foi multiplicada dentro dessa célula infectada, porque a replicação viral, com essa multiplicação exacerbada, destrói as células na qual parasita e vão cada vez mais se multiplicando num processo indefinido que, se não controlado a tempo, leva o indivíduo à morte. Uma vez que esse vírus conseguiu se replicar muito e há uma grande liberação de vírus na corrente sanguínea, esse vírus se distribui nas principais secreções do corpo humano. No caso, saliva, sangue, às vezes sêmen, suor, depende do vírus. No caso do SARS-CoV do tipo 2, que é o coronavírus que nós estamos discutindo, ele se concentra principalmente nas secreções respiratórias. E das secreções respiratórias, ele ganha o mundo externo através da fala, do espirro e da tosse, principalmente. Pois o indivíduo, quando tosse, se contaminado pelo coronavírus e quando tem uma carga viral elevada, ele joga no ambiente, quando tosse, uma alta carga viral, contaminando boa parte do ambiente ao seu redor, bem como estruturas como, por exemplo, mesas, tampos, caneta, copo, entre outras coisas. E esse vírus pode ser encontrado em diversos locais. Uma vez que ele é encontrado por um ser humano, inicia todo o processo de morfogênese descrito anteriormente, fechando o ciclo evolutivo do vírus, pois quando ele adquire uma carga viral alta no indivíduo que ele infectou, esse indivíduo joga mais vírus, que infecta mais ambiente, que infecta mais pessoas, levando a um ciclo vicioso fatal que cursou com a maior crise pandêmica moderna que nós temos vivenciados atualmente. O vídeo do coronavírus para você serve para te lembrar que o coronavírus ainda existe e provavelmente vem uma terceira onda.
mas que nós estamos cada vez mais entendendo o metabolismo e o funcionamento desse vírus. Dessa forma, teremos maior embasamento científico e uma maior potencial de combater não só de forma preventiva, como já conhecemos algumas drogas que atuam em uma dessas 5 fases de evolução do vírus. Então, se gostou do vídeo, dê like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.